Beleza, moçada, conseguimos aqui ao vivo. Acho que dessa vez vai, hein? Então, mais uma vez aí, estamos aqui com o grande Itamar, historiador que jogou tudo aqui para todo mundo saber da história. Rapaz, um curtinho aqui. O que me demorou aí uns 3 anos para achar, a hora que eu consegui achar as coisas, Itamar veio e jogou tudo aí pra galera. Facilitou para todo mundo, rapaz. Com honestidade, tá, né? Honestidade. Não, isso mesmo. Sem mascarar as coisas, sem denigrir nenhuma das igrejas envolvidas. Mas é isso aí, ó. Sou o William, estamos aqui com o Bruno Martins, aí Itamar Coutinho. No caso aqui, eu e o Bruno vamos questionar um pouquinho o Itamar, ver se a gente consegue pegar alguns ângulos diferentes no que foi exposto já da congregação. E é uma conversa entre amigos mesmo, né? Ninguém vai ficar apelando aqui, não. E é isso aí. Eu não sou muito bom nesse negócio, não. Vocês puxam o barco também aí. Vai lá, Brunão. Vai lá, Itamar. Se apresenta aí. Ô, Bruno, solta o microfone, rapaz. Você está com o microfone mutado, sei lá como fala em português isso aí. Mutado. Agora foi. Estão me ouvindo aí? Pode falar. Bom, a gente é dinossauro, né, nessa história de fazer live no YouTube, então tem que aprender aí com os dias. Vamos lá, eu sou o Bruno aí, cara, grande prazer aí novamente estar junto com ele aí. Grande honra estar com o grande Itamar Coutinho, né, Itamar? É o melhor, sem dúvida nenhuma, historiador aí da congregação cristã e do Franciscon. O cara que tem um acervo invejável aí, documentos primários, entrevistas importantíssimas aí, para contar para nós a gloriosa história aí do primeiro pioneiro pentecostal brasileiro, italiano, né, mas do Brasil o primeiro, e da primeira instituição religiosa pentecostal do Brasil, né, a CCB. Então, para quem não sabia, está sabendo agora aí. Bom, isso aí, Itamar, quiser se apresentar. Então, graça e paz a todos, boa noite, bom dia para alguns, né? Então, sou Itamar Coutinho, não sou formado em História, porém tenho um acervo gigantesco aí. Então, enfim, que a academia, as universidades aí, ela não exige uma formação, desde que você tenha bagagem, desde que você tenha documentos, desde que você esteja um acervo e que realmente você trate da história com respeito, a academia aceita, né? Então, não tenho formação na área de história, então sou historiador por paixão e realmente por ter, eu acredito que um dos maiores acervos do Brasil, se não for o maior acervo do Brasil, né? No que tange aí a história da Igreja Pentecostal Italiana. É isso aí. Os documentos que eu já tinha visto escaneado, coisa e tal, tudo que eu ouvi do Itamar, tudo correspondeu com esses documentos que eu tive em mão, as coisas mais sérias que eu tinha achado aqui nos Estados Unidos também. Então eu fiquei impressionado, foi muito legal porque eu tinha muita informação desconectada, e as lives que eu vi você fazendo realmente conectou tudo, ajudou muito a entender bem a história da congregação. Beleza, vamos começar pelo começo, então. Bruno, você tem alguma pergunta específica para começar? As minhas vai ser um pouquinho mais para frente. Mas bom, vamos começar assim, introduzindo, né, o Franciscon aí na história, né, o início, fazer um resumo aí, né, Itamar, de como começou o movimento pentecostal ítalo-americano. Então, esse movimento ele começa a partir de um passeio que o irmão Franciscon está passeando ali numa rua em Chicago, e ele se depara com um pregador americano que estava pregando numa praça pública e falando do batismo do Espírito Santo, anunciando, né,
eu não tenho por batismo do Espírito Santo, mas é o termo usado pela Assembleia de Deus, por outras igrejas, né? Eu já creio que é uma evidência, uma das evidências do Espírito Santo, né? É um dom. Ele não é o batismo com o Espírito Santo. Mas, enfim, mas porque é o linguajar que o povo usa. Então, ele se depara com a pregação desse pregador lá e ele anuncia a igreja do pastor William. E o Francisco, então, vai lá e conhece, gosta, e depois anuncia para os outros e começa, então, através dessa pregação no meio de uma praça, né? Certo. O Franciscon... Rapaz, talvez estou adiantando os negócios. Não, eu vou estar adiantando demais a conversa aqui. Eu queria saber depois a posição do Franciscon sobre o batismo do Espírito Santo. Se ele, porque de início parece que ele crê nisso, mas depois parece que ele dá uma aliviada nessa doutrina aí. Acho que estaria adiantando demais a conversa. Ele, vamos dizer assim, ele tem o contato com o pessoal da Rua Azusa mais tarde. Anteriormente ele teve contato ali com o pastor William Durham, né? Acho que seria isso o nome, né? Está correto. Então, o William Durham, ele vem da missão de Los Angeles e está pregando ali em Chicago. E o Francisco, então, acaba congregando com ele, acaba gostando do movimento, ele sente que aquele movimento é da parte de Deus, fala muito bem do movimento, fala muito bem desse pastor, né, porque as pessoas meio que demonizam o título de pastor e repudiam. O Francisco, ele já gostava do título de pastor, ele foi ordenado como pastor e recebeu o batismo do Espírito Santo, batismo entre aspas, né? Certo. Na igreja de um pastor. Então ele conviveu, teve boas convivências com pastores. E quando ele tem o contato com os pentecostais ali de Chicago, então logo ele vai naquele grupo que ele estava separado por conta do domingo, né? Você viu a fonte que te mostrei lá. Então, na ideia do Francisco, ele queria meio que santificar o domingo, deixar um dia aí para adoração, um dia para servir a Deus domingo, né? E o povo não caiu muito na ideia, e ele acabou saindo fora e ficou desunido de 1904 até 1907, até então essa questão aí do dito derramamento do Espírito Santo. Quando acontece o derramamento do Espírito Santo entre os italianos, aí eles acabam unificando os grupos novamente. E ele, propriamente, é uma pessoa assim que ele incentiva bastante, fala muito sobre ou falar línguas estranhas, mas ele nunca chegou a acreditar que fazia parte da salvação. Entanto, que teve um ancião aí, que é o Pietro Ottolini, que ele vai para a Itália. Numa volta, que ele volta para Chicago, ele encontra a igreja mais sossegada, a igreja não falando tanto língua estranha, e ele quis colocar o povo para cima. Não, nós temos que voltar como no passado lá, vamos pegar aquele mesmo fervor. E chegou a pregar que aquele que não tivesse o selo do Espírito Santo, o batismo, ou falar em línguas estranhas, não entraria no céu. Aí foi sério isso, o Francisco acaba fazendo circular contra ele, acaba assentando ele, e aí ele pede perdão, ele se retrata, né, o Pietro Ottolini. Porém, acaba se criando ali uma situação difícil, um clima pesado, e acaba que ele é convidado meio que a se retirar ali de Chicago e falaram para ele escolher uma das igrejas. Interessante, eu acho muito bonita essa parte aí do Ottolini, porque o Ottolini ele podia escolher uma igreja grande, era para escolher qualquer igreja. Ele escolheu a menor e a pior das igrejas. Ele escolheu a igreja de São Luís, que tinha uma doente com tuberculose e poucas irmãs de idade lá, praticamente a igreja estava falida. Então foi aquela igreja que ele quis. Então, durante aquele ano, ele vai lá, ele consegue pregar o evangelho para mais de 500 pessoas e forma lá sua comunidade. Ele consegue formar uma igreja grande através... Começou do zero, né? Chegou lá, a igreja praticamente estava falida, estava quase que fechando. Uma pessoa lá com tuberculose ainda, que você sabe que é uma doença que passa. Ele teve fé e Deus curou aquela irmã. E acabou que
ficou lá isoladinho no canto dele, e até hoje essa igreja em São Luís é uma igreja isolada. Ela mantém comunhão com algumas igrejas do grupo, porém ela é quietinha dela lá, e uma boa igreja. E ela é no movimento pentecostal italiano hoje. Ela é uma das igrejas que se mantém conservadora desde aquele princípio. Se você olhar lá, 100 anos atrás, ela ainda conserva aquelas características. O Léo falou que a igreja que mais manteve o que se esperaria de encontrar em 1920, aqui nos Estados Unidos, era a do Ottolini mesmo, que eles manteram bastante ali as tradições, as características deles, né? Uhum. Inclusive, eu assisti, acho interessante, eu assisti uma das, não tudo, parte da pregação da igreja, sempre passou o link, né? Uhum. E tentei também ouvir em italiano a pregação do Pietro Ottolini mesmo, e dá para pegar uma coisa aqui ou ali. Eu achei interessante que nem essas pregações atuais, e nem as pregações, nem naquela específica pregação antiga do Ottolini, se vê o que se espera ouvir, né? Um chamado para falar em língua o tempo inteiro, ou profecias, ou uma fraca, não, vamos falar, uma não exposição das escrituras. Inclusive, o pouco que consegui entender do Ottolini naquela gravação, ele fala da adoção nossa, né, para o Pai, pelo Espírito Santo, e todas essas coisas. Estou chegando num ponto aqui que muito dos cultos que a gente é acostumado a ver no meio pentecostal, que quer ser transmitido lá para o início, não parece bater com o que realmente eles faziam naquela época. Você vê que realmente há uma pregação do evangelho, são pessoas dedicadas, são pessoas que realmente queriam falar das coisas de Deus com simplicidade, embora que não tivesse muito conhecimento, porque, vamos dizer, é uma transição de um povo que vem do catolicismo, estão ali meio que se envolvendo com alguns protestantes, e logo já dão de cara ali com os pentecostais, né? Então, ela é uma mistura ali, mas você vê que eles estão ali buscando servir a Deus com sinceridade, realmente pregando o evangelho, né? E hoje você vê que ela se destrilhou bastante do que era aquilo do início. Eu, no meu tempo de criança, eu escutava muito na congregação, os irmãos tinham aquele orgulho de dizer, não, aqui nós pregamos vida eterna, que nós queremos falar das coisas do reino de Deus. E essa coisa parece que acabou no meio deles. Hoje é só promessa e promessa e promessa. E no meu tempo de criança eu lembro muito bem dos aqueles irmãos antigos que já foram, a maior parte deles, né? E diziam, não, olha, nós temos que pregar a vida eterna, a salvação, Jesus Cristo, o sacrifício. Não se escuta mais isso. Pelo menos é muito difícil. Bom, beleza. Adicionei o Heber aqui. O Heber faz parte da nossa jornada nesse estudo também da história da congregação. Mas voltando, então. Amém. Amém, amém. Amém. Quer se apresentar um pouquinho aí, Heber? Como é que você quer fazer aí? Bom, conheço o Bruno, conheço o Will há muito tempo. Ajudei a desvirtuar esse cara, hein? E o Itamar, acompanha o teu trabalho, irmão Itamar. Esse ano eu dei o teu livro de presente pro meu pai. E tá dando eco aqui, só um minuto. Desculpa. Pronto, perdão. E, assim, sou um curioso, estudo uma coisa aqui, outra ali. Não tenho nem perto do conhecimento histórico aí do irmão Itamar. Estou aqui para poder fazer algumas perguntas e tentar solucionar algumas dúvidas. Mas desculpa interromper aí, continua, irmãos. Então, Itamar, voltando à questão ali, mais ou menos do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Uma questão ali, mais ou menos relacionada. Quando o Ottolini ele foi afastado por uma igreja dentro da aliança, né? Ele estava ainda dentro da aliança da Congregação Cristã Norte-América. Só que ele só podia pregar naquela local. Era isso ou ele foi realmente tirado da aliança?
Na época, ele ia ser assentado de tudo, ele ia ser afastado de tudo, né? Naquela época ainda se chamava Assembleia Cristã Igreja, não se tinha outro nome ainda, e então era para ele ficar somente naquela cidade, naquela localidade. Ele não era para estar indo em outra igreja mais. Mas as outras igrejas da aliança, eles tinham comunhão com aquela igreja? Olha, depois você vê assim na história que ele se alinhou mais foi com o Mecone. Entanto que por muitos anos ele ficou usando o inário da igreja do Mecone ainda. Então ele ficou muito alinhado com a Assembleia Cristã de Chicago depois na divisão, quando houve a divisão. Ele ficou mais próximo do grupo do Mecone. Certo. Embora que se perdoaram, ficaram em comunhão, mas ele ficou mais restrito mesmo a São Luís e manteve comunhão com muito poucas igrejas. Ok. Então, voltando ali. Ok, voltando ali. A história do Franciscão. Ele veio da presbiteriana, que tinha alguns valdenses. O pastor William Durham, ele era um batista. Você sabe de qual linhagem que ele era? Pois olha, ele era uma batista independente também. E, na verdade, ele passou a ter comunhão com outras igrejas também. Não era propriamente uma batista super tradicional, né? Não é o que nós conhecemos aqui. O Palma, parece que o Palma deixa entender que o William Durham, ele era parte de uma batista reformada. Aí vai ter o Cinco Sola, a Tulip, né? Uhum. E parece também que o Daniel Berg, a turma do sueco, também parece que eles vieram de uma batista reformada. Eles têm contato. Eles têm contato ali com o grupo do Durham também. Ambos tiveram, né? O Durham é o pai do pentecostalismo do Brasil, né? Porque ambos, a congregação e a assembleia, foram enviados pelo Durham, que os três, os dois suecos e o Franciscão, a teologia deles no pentecostalismo era influenciada pelo Durham. Justamente. Por aí, né? Justamente, ele foi mentor desse pessoalzinho aí, sim. Ele foi mentor da Igreja Evangélica Quadrangular, da Assembleia Cristã, Congregação Cristã, podemos dizer, Assembleia de Deus. Ele é mentor de todo esse pessoal. Então, o Brasil, se for achar a fonte da teologia pentecostal brasileira, seria no William Durham. Seria dele. Ele morreu meio cedo na história, mas seria o que ele pôde contribuir no início ali seria dele. Claro que vai evoluir as coisas, né? Ele acaba fazendo uma grande falta no movimento, tanto no pentecostal italiano como para outros movimentos, né? Então ele foi uma pessoa chave. Ele é muito importante aí para o começo da igreja. Ele falece ali já em 1912, né? Foi muito cedo. E foi por causa de uma pneumonia, né? Infelizmente, ceifou a vida dele. O Durham, se eu não me engano também, Itamar, você me corrige porque o historiador é você. Ele foi, inclusive, dar conselhos para o Seymour, né? O William Seymour, que é o da Rua Azusa, porque estava tendo dificuldade lá com algumas coisas que estavam acontecendo. O William Seymour, ele pregava ali o movimento da santidade, né? Então, e daí eles tiveram ali um embate sobre a questão, né? Que na visão hoje, na nossa linguagem, na visão do Durham, que Cristo era suficiente, que a obra que Cristo fez era suficiente, né? Exato. Então, não precisava fazer nada mais. Se fizesse por gratidão, mas não porque tem que fazer porque é o que hoje os pentecostais, aliás, os reformados hoje, batem muito nessa tecla aí, né? Sobre essa questão aí a gente não adianta, a gente não tem méritos, né? Os méritos estão em Cristo. Isso aí já era lá mantido pelo Franciscon, pelo próprio Durham, e tiveram uma treta feia aí, né?
entre o Seymour e o Durham, justamente por causa disso. O Seymour é da linhagem metodista, né? O Bruno pode falar um pouco da teologia deles. Vamos dizer que hoje o Seymour daria um bom do ancião para a CCB, né? Mais ou menos por aí. Não, na verdade, o Euclides fala isso, né? O Euclides falou do púlpito da santidade plena. Daí você alcança. Eu ouvi pessoalmente um culto que eu frequentei, que o Euclides falou que um dia você alcança a santidade tão grande que você não peca nunca mais. Eu ouvi isso da boca dele, lá por 2009. Aí vai tudo para aquele padrão, né? O que ele considera pecado. É difícil, né? Eu vou ter que carregar meu celular aqui, se eu continuei. Bacana. Itamar, eu gostaria de fazer uma pergunta, só para desmistificar uma questão. Muita gente geralmente acha, até por influência de alguns irmãos mais antigos que tentam contar a história da congregação, eles tentam dar meio que um Pelé na história da igreja, dizer que a congregação veio dos valdenses. Você acha que confere essa história, que ele não teve nenhum contato com a herança reformada e tudo mais? Você acha que é possível fazer esse link direto da congregação e a igreja valdense, sem passar pela reforma? Infelizmente, o povo conhece muito pouco da doutrina valdense e de quem são os valdenses, né? Então, eles acham que os valdenses seria a congregação primitiva. Não tem nada disso. A valdense ela é quase que uma igreja católica, né? Você estuda os valdenses, vai ver os valdenses, praticamente ela é uma igreja católica. Pedro Valdo, entanto que ele não queria sair da igreja católica, queria fazer uma reforma dentro da igreja católica. Como ele não foi aceito e foi expulso, aí começou então o movimento valdense. Mas ele é um movimento ali que ele acaba divulgando a Bíblia, porções da Bíblia, mas em termos de costume ali eles batizam criança, eles têm muito da doutrina do catolicismo. Então está bem longe de uma doutrina primitiva, de uma doutrina lá da era apostólica. Ela está mais como uma igreja católica do que propriamente aí uma igreja reformada. E outro detalhe, que se você pegar aí, o Papa visitou uma das igrejas valdenses e fizeram até quase uma aliança lá, pedindo perdão pelas perseguições que a igreja católica fez contra os irmãos valdenses. Então a própria igreja católica reconhece aí a valdense quase que um braço deles. Não, sim, perfeitamente. Então você acha que isso é mito? É mito. Não é que seja mito. Quando foi organizada a primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago, que aí nós temos que entender que a presbiteriana tradicional já estava em Chicago, e aí é fundada uma nova igreja entre os imigrantes italianos, com o nome de Igreja Presbiteriana Italiana. Então, não era a presbiteriana tradicional que já estava lá há um bom tempo em Chicago. Já era uma outra presbiteriana. Então, no começo foi chamado de Igreja dos Italianos, depois chamaram lá quando foi organizada então a igreja, nesse grupo que estava lá, estava católicos, estava alguns metodistas, estava lá os valdenses e alguns irmãos da presbiteriana, que formaram a primeira igreja presbiteriana de Chicago. Então tinha lá uma salada mista, né? Tinha lá um grupo de várias igrejas ali. Então eles, claro, um pouquinho de cada lugar, de cada raiz, eles trouxeram com eles, né? Logicamente. Mas o Francisco propriamente era católico, então ele não pegou ali, ele não tinha um conhecimento muito pleno da Bíblia, embora que ele estudava bastante. Você sabe que ele aprendeu inglês lendo a Bíblia, né? Então, na verdade, que no começo ele não tinha conhecimento, mas na conversão dele ali, aí sim, de fato, ele aprendeu o inglês e desenvolveu o inglês na Bíblia. Então, ele tinha muito conhecimento da Bíblia. É importante falar isso aí. Sobre o desenvolvimento ali da igreja italiana, presbiteriana italiana. Eu sempre confundo o nome do cara do irmão que evangelizou o Franciscão e do pastor dele. Eu sempre confundo os nomes. O Nardi é o que evangelizou ou o pastor? O Nardi evangelizou.
Evangelizou. Depois, quem traz uma pessoa bem chave, que traz o pastor, daí Felipe Grilli. O Felipe Grilli, quem traz ele, na verdade, é um outro irmão que estava lá. Teófilo estava lá buscando fundos, né? E então o Teófilo acaba trazendo o Felipe para lá. O Felipe já tinha estado lá em Chicago uma temporada. O Nardi, perdão. Aí o Nardi pega e fala, o Nardi fala para ele, ó, você não sabe algum jovem cheio do Espírito Santo, cheio das coisas de Deus, que possa vir aqui liderar o grupo? E aí que o Teófilo fala, não, eu conheço um jovem aí que já esteve aí, é jovem, considerar quase um Barnabé aí, ele pode vir liderar a igreja. Detalhe que o Felipe era solteiro, né, quando ele veio para fundar a primeira presbiteriana. Uau! Você sabe a linhagem, o Itamar, do Nardi, a linhagem que ele vem e a do Felipe Grilli? Se ele vem o Nardi ele tem uma influência bem grande metodista. Okay. E o Felipe, ele é daí valdense, né? Ele é formado na escola valdense. Ah, é? Ok. Ok. Deixa eu as perguntas aí pro Weber agora. Ponderar. Tá, irmão Itamar. Ao você ter falado do Grilli ter essa influência metodista, né? Que você falou. E quando a gente pega, conhecendo um pouco da história do cristianismo e um pouco da eclesiologia, né? A gente acaba pegando aí que o Franciscon vem da presbiteriana, então ele teria não apenas a teologia reformada como base, mas ele também teria, vamos dizer assim, teria que ter uma teologia política reformada, né, da calvinista e tal. Mas quando a gente analisa a história dele, o pouco que a gente tem acesso, né, infelizmente, a gente acaba vendo que, na verdade, ele tinha mais, era uma tendência pietista, né? Isso vem dessa época ou ele vai receber essa influência pietista posteriormente? É uma construção ao longo do tempo, ele vai mudando de ideia, né, ao longo do tempo. Ele não permanece fixo numa ideia. Então, quem instruiu bastante e ele fez ali vamos dizer, um bom alicerce sobre o ministério do William Durham. William Durham seria uma pessoa que as pessoas deviam focar nele para saber um pouco mais da teologia do Franciscon, focar no pastor William. Sim. Eu gostaria de fazer uma ponderação a essa questão do Weber sobre o pietismo, que tem uma figura aí muito central nessa história, que é o Giuseppe Petrelli. Ah, justamente. Né, que pede para ele evitar, ele e o grupo que tinha acabado de conhecer o batismo por imersão, evitarem tornar-se membros da igreja presbiteriana em Chicago. Tem toda essa questão de influência do Giuseppe, que teve contato com os irmãos. Né? Essa figura é muito interessante, eu acho que ela influencia muito o Francisco. Justamente, o Beretta ali, ele... Beretta, exato. Você sabe que o Beretta, ele era organista, além de ser organista, ele foi padre, né? Ele estava estudando para padre, e aí quando ele se converte na metodista também, tem uma influência metodista no meio do grupo, muito grande. Então, o Beretta, ele se envolve bastante com o movimento dos irmãos e é batizado pelo movimento dos irmãos desses Piemontes, né? E de fato é ele que mais traz ali realmente essa característica para o movimento, em tanto que lá se vê no movimento Piemonte que eles se reuniam em nome do Senhor Jesus, eles gostavam de dizer que eles estavam reunidos em nome do Senhor Jesus, e é de lá que eles trazem essa parte. Não nasceu de revelação. É uma cópia lá dos Piemonte, né? Itamar, me permite mais um questionamento aí, desculpa, William. Não pode falar. Tô verificando aqui uma coisa, que não é o primeiro, pelo jeito não é nem o segundo, e também não vai ser, acho que nem o 10º no final da história, de irmãos que entram aí nesse início do pentecostalismo italiano, que vem dessa raiz metodista.
Então, o irmão Franciscão, a gente sabe, ele era um congregacionalista ferrenho. Tem esse bode no meio da sala que nós ainda vamos conversar mais para frente. Só que hoje a congregação, querendo ou não, ela é um governo praticamente episcopal. Isso aí eu acho que não tem discussão mais sobre isso. E isso vem dessas raízes metodistas antigas aí, ou também foi uma construção aqui no Brasil? O que você acha? Foi uma construção do Brasil, eu tenho riqueza de detalhe nesse assunto aí, que podemos tratar mais daqui a pouco, porque a coisa, ela, como diz uma irmã da minha região aqui, a pipoca queimou. Pipoca queimou, a briga foi grande. Queimou a pipoca, como diz a irmã aqui. Então eu quero deixar um pouquinho mais pro final, porque é uma bomba grande aí e vai queimar a pipoca, gente. Ainda nessa questão do Weber, assim, de ter bastante herança metodista, existe uma figura também importantíssima e muito central nessa história, que é o ancião lá do Cavanhaque, né, o Maximiliano Tossetto, que também foi ex-metodista, e a gente precisa falar sobre a confissão de fé da congregação cristã, a herança dela. Você tá homenageando ele, esse Cavanhaque aí hoje, né? A conspiração é de saber por que só eu e ele estamos de barba. Vocês permanecem na congregação? Eu tava todo barbudo hoje, eu fiz a barba só por causa da live, e daí vem aí ó, esse herege aí com essa barbinha aí. Eu até queria deixar uma barba, mas tem jeito não. Então, você pode ponderar aí sobre essa figura aí do Tossetto e da confissão de fé da congregação, os 12 pontos de doutrina ali? O Maximiliano Tossetto, ele é fundamental para a história ali, porque ele trabalha incansavelmente na elaboração dos inários, ele trabalha em algumas circulares lá contra o Giuseppe o Petrelli, né, que foi uma grande confusão, que aí nós vamos tratar um pouco mais sobre esse assunto aí. Então, sim, ele combate bastante com o Petrelli, tanto que ele chega a falar para o Petrelli, por que você está nesse jogo, nessa briga, sendo que você não come o sangue, você não pratica isso, para que você quer entrar numa briga que nem foi você que começou? Deixa disso. Então, eles fizeram e ficou claro no documento que ele não comia o sangue. Por que ele estava incentivando ou comprando essa briga, sendo que ele não estava ali, que ele não concordava, ele não comia, e por que ele brigava com aquilo, né? Então, ele é uma pessoa muito importante. Por quê? Porque ele presidiu a primeira convenção do movimento pentecostal italiano, fez o Zinário e fez a declaração de fé. Então, ele é uma pessoa-chave, fundamental aí no movimento, né? E congregacionalista também, né? Era ferrenho de congregacionalista. Tanto ele como o consogro dele ali, o Michel Palma também, que trabalhou na questão dos inários também. E basta ver os hinos. Se você olha os hinos, vocês logo os vê que são hinos voltados para o sacrifício de Cristo, são meio que mais para teologia reformada, os hinos ali, propriamente, se você olhar, do que mais. Tinha alguns hinos propriamente ali, falando de promessa do Espírito Santo, mas são hinos bem cristocêntricos. Sim. Então, falar do Maximiliano é muito bom, até porque temos aí grande amizade com o Paul, né? Pessoa fantástica, que fez também um trabalho fundamental lá nos Estados Unidos agora, e sempre estamos trocando figurinhas aí, conversando. Agora tem esse livro aí, cadê o livro, irmão William? Aí, ó, fantástico livro, né? Então ficou muito bom esse livro aí. Tomara que ele lance uma versão em português, né? De repente faça alguma parceria aqui, vai ser muito bom. Esse livro é puxado, viu? Essa informação. Eu gostaria de voltar um pouquinho para trás, mas se tem uma continuação aí, Bruno, manda ver. Depois eu quero voltar um pouquinho para a igreja presbiteriana. Perfeito. Eu só queria fazer uma pergunta, uma dúvida minha. O Tossetto, ele tem alguma coisa em comum com a igreja metodista e a profissão de fé da CCB? Também tem alguma coisa em comum com os metodistas? Ele foi metodista, tem fotos dele na frente da igreja metodista, né?
E Sim. a declaração de fé, você pega a declaração de fé metodista, você vê que ela é as bases dos 12 artigos de fé. É praticamente ali, perfeitamente, é um plágio da doutrina metodista. Perfeito. Pode dar andamento aí. Detalhe que a metodista sentava separado, a metodista usava chapéu na cabeça, que eles tinham por véu, né? Só que se Sim. nós olhar essa questão de sentar separado, era cultural das igrejas protestante, católica, não é nada de, Deus revelou para os irmãos que tinham que sentar separado. Isso aí era a cultura de todas as igrejas. Você pega as igrejas aqui no Brasil, a própria igreja católica, você vê as mulheres sentadas separado, vê as mulheres cobertas com véu. Então, isso aí era típico, a própria igreja batista primitiva. Você pega os batistas primitivos, você vai ver as mulheres se cobrindo com véu, sentando separado também. E hoje, na Ucrânia, eu tenho um amigo na Ucrânia lá, um grande irmão, um ancião, e lá ele me contou que a igreja batista até hoje fazem lá, as mulheres usam véu, né? Então, não teve nada de revelação nisso, foi criado aí um misticismo sobre essa questão de usos e costumes, né? Oi, Itamar. Deixa eu voltar um pouquinho na história aí, porque você me bugou com as raízes da presbiteriana ali dos italianos. É uma informação que eu não sabia. Você tem como falar, talvez, quando aquela igreja italiana presbiteriana se tornou realmente presbiteriana ou não? Ela foi um misto. Porque, realmente, ela é montada junto com o Francescon e o pastor Felipe Grilli, né? Eles vai junto ali. Só que os questionamentos do Francescon, os problemas que ele teve com aquela igreja, talvez seria o mesmo problema que ele teria com a metodista, não sei. Mas o problema que ele teve coincide com a presbiteriana, que seria o batismo de criança, aí de aspersão. Eu não sei se tinha problema com o batismo ser na católica, mas sei que tinha problema de ser de criança e de ser por aspersão. Ele queria que fosse, né, por imersão. E no fim da história, depois de todo esse desenvolvimento que durou acho que 7, 8 anos, dele querendo ser batizado por imersão, estava borbulhando abaixo da superfície o atrito com o movimento, posso errar o nome aqui, do Beretta, que eles não queriam fazer membresia, e a igreja estava já querendo, poxa, mas vocês estão aqui tanto tempo e não quer fazer membresia, e começou a ter um atrito. Então, quando ele saiu e um grupo grande saiu também, porque esse grupo já estava meio já para sair por causa do problema da membresia. Você tem como falar que aquilo era uma presbiteriana, se ela era uma metodista, ou se ela simplesmente... Qual que era a teologia deles? Porque, em termos de pessoas, eles parecem retalhos de denominações, quando se trata de pessoas na igreja. Mas em termos da teologia da igreja que ele fazia parte, você tem como dizer qual era a teologia deles? Ela é um misto de presbiterianos, de valdenses, e naquele momento ainda não tinha muito ali de metodista, naquele momento, né? O que acontece? O pastor Felipe, ele tinha um jogo de cintura muito grande. Ele respeitava bastante essa decisão dos irmãos não quererem ser membro. Mas numa das viagens que ele vai para a Itália, a administração da igreja, então, ela vai para cima do grupo do Beretta, e não, agora se vocês quiserem cantar, testemunhar ou prestar um culto, aí vocês vão ter que ser membro. Caso contrário, vocês não vão, então, poder mais testemunhar, orar ou querer ter liberdade no culto. Aí, então, o Beretta pula fora com o grupo, né? E isso aí acaba que incentivando também o Francescon, que após 9 anos daquela questão ali do batismo que ele começou a compreender e entender, ele lutou por 9 anos. Por ele, se a igreja presbiteriana tivesse aceitado, de repente ele nem teria saído, né? Bom, tinha também motivos ali que o pastor estava com um salário muito alto. Sim. E o Francescon meio que sentia meio que constrangido ali por pagar um salário alto para o pastor, sendo que a comunidade era uma comunidade pobre, era difícil ali, então isso aí também era um grande problema, né?
e queria receber mais, queria mais aumento. Isso incomodava bastante o Franciscon na questão ali, por causa que a comunidade era uma comunidade pobre. E então o que acontece? O Beretta, é bonita a história do Beretta, quando ele forma esse grupo aí e deixa claro para o grupo, nós vamos congregar com eles lá. Só que, vocês não assumam compromisso com aquela igreja. Vamos congregar com eles, vamos ter comunhão com eles, mas não tornem membro daquela igreja. Então, isso aí ele foi bem convicto por toda a vida também, esse congregacionalismo, essa questão aí de não ter uma intimidade com a igreja, e sim a intimidade com Deus. Isso aí você vai ver ao longo do movimento, lá em 1932, quando há o questionamento do rebatismo, se rebatiza ou não. Ali fica claro, por todos aqueles anciãos daquela época ali, que o compromisso do batismo é entre Deus e a pessoa, e não a pessoa e a igreja. Então eles deixam bem claro ali que o compromisso não era com a igreja. Eles não tinham compromisso com a denominação. Certo. Isso se vê na congregação também, porque ela batiza sem discipulado, a pessoa decidiu batizar, teve batismo, ela pode batizar, né? Que é diferente de outras igrejas. Ok? Na verdade, Willi, gostaria de pedir para o nosso irmão Weber aí fazer uma ponderação dessa questão pietista da congregação, se puder fazer uma ponderação sobre isso, no que ela se tornou no final, hoje, atualmente, né? E do que ela era no início ali. Solta o microfone, Eber. Perdão. A parte histórica eu vou ter que deixar aqui por irmão Itamar. Eu vou focar mais no que é hoje aqui. Em miúdos, assim, eu vou entrar por apenas um lado do pietismo, né? Porque a gente ia ter que fazer uma live inteira aqui para começar a abordar o que seria esse movimento, mas especialmente na questão da teologia política, né? O pietismo ele vai ter as suas raízes lá nas guerras religiosas dos séculos 17 e 18, né? E quando surge a ideia não é que surge a ideia, havia sim já a ideia da separação igreja-estado, mas o movimento pietista ele vai mais longe, ele é um movimento onde o cristão ele tem que se pelos membros que iniciam esse movimento, o cristão ele não se envolve com a política, né? Então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e a gente acaba ouvindo muito esse discurso hoje, né? É o não envolvimento político, a ideia de que a igreja está completamente separada de todas as influências políticas e culturais atuais, né? Não que a igreja tenha que ela mesma se tornar um órgão político, né? Mas a questão da igreja estar no mundo e a igreja impactar o mundo e a cultura, né? Essa é a grande luta com relação a herança do pietismo hoje em dia, né? Eu indicaria aí para quem quiser fazer um estudo sobre o assunto, aí eu indicaria Gordon Clark, indicaria Rushdoony, talvez algum outro nome aí, se depois eu tiver, eu posso passar anotado aí. Mas a questão histórica, falando do pietismo, a gente acaba tendo que entrar também em outra questão, e eu vou perguntar aqui para o irmão Itamar, que é a questão da escatologia. Eu sempre ficava em conflito com o irmão Franciscon, ele veio da presbiteriana. Presbiterianos, historicamente, possuem uma escatologia amilenista, em alguns casos, pós-milenista, né? Mas na época, aquela época, no final do século XIX, início do século XX, a escatologia dominante, vamos dizer, na América, era o amilenismo e o pós-milenismo, né, a visão otimista da escatologia. Só que, por tudo que eu vejo do irmão Franciscon, e é pouco que eu conheço do irmão Itamar, então depois o irmão me corrija se estiver falando alguma besteira, é que ele sempre, não apenas foi um pré-milenista, mas praticamente um darbista. Eu estaria errado em fazer essa análise, e se ele não era, e ele acabou se tornando, o que influenciou ele chegar nesse ponto?
Era porque, se veja bem, quando é feito a ata do desligamento dele da presbiteriana, tá lá na ata que ele é desligado da presbiteriana por pregar derbismo na presbiteriana. Então tá na ata, né? Então, Olha só. Vocês Informação sabiam que a interessante. Assembleia... Vocês sabiam que a Assembleia de Deus aqui no Brasil e a congregação, as bases delas, também estão aqui nos Piemonte, né? Então, ali a Igreja de Santos, a primeira congregação cristã de Santos, ela advém desse grupo aí dos Piemonte. Sabiam disso, né? Então, Franciscon, por que cresceu rapidamente a igreja? Justamente porque eles foram em igreja já constituída, perdão, tanto ele como o Daniel Berg. Daniel Berg com o Franciscon aí quase que acabaram com o movimento dos Piemonte no Brasil. Poxa vida, hein? Alguém me explica o que é Piemonte, que eu tô perdidaço. Seria o que nós conhecemos por Igreja dos Irmãos, né? A famosa casa de oração. Piemonte? Ok. Se eu estiver falando besteira, me corrija novamente, irmão Itamar, só esclarecendo aqui para o William, o dispensacionalismo darbista, por assim dizer, ele nasce nesse seio da Igreja dos Irmãos, né? E tanto que muitas das coisas que a congregação tem, o irmão Itamar já falou que era fruto histórico, mas a Igreja dos Irmãos conserva até hoje, como essa da cobertura feminina, do assento separado, que não é uma regra, em alguns casos eles praticam, né, irmão Itamar? O irmão pode me corrigir, mas o canto congregacional, o ministério laico, o ancião não ter, os ministros não ter nenhum treinamento teológico específico e tal. Então, eu sempre também tive essa ideia de que ele trouxe isso desse movimento da Igreja dos Irmãos, mas eu não sabia fazer essa interligação histórica que o irmão está passando aqui para nós, que vai esclarecendo da onde surgiu tudo isso. Se vocês pegarem, eu acho que o William deve ter aí, mas a biografia teológica do irmão Franciscon, então aqui ele vai trazer bastante parte da teologia do Franciscon, vai trazer essa questão ali do desligamento dele. Esse mesmo? Então, o pastor Kay, que é um pastor nipônico, ele leu as atas da presbiteriana. E lá na ata ele encontrou que estava escrito, né, como o Franciscon, ele foi desligado ali, então, por pregar derbismo. Isso aí ficou claro, o desligamento dele. Olha, o Felipe fez uma pergunta aqui que eu nem entendo ela, rapaz. Então, vocês que são mais inteligentes, ele está perguntando se são adenominacionais, certo? Não. Contra a institucionalização da igreja. É isso? Eles são contra e são o que nós chamamos de congregacionais, né? São formados de igrejas locais. Todas elas têm o seu autogoverno. Não existe uma igreja para chefiar a outra. Já que chegamos nesse ponto, essa era uma das perguntas que eu já tinha marcado aqui. Okay. E vai entrar numa coisa meio da que sala. Vocês querem queimar a pipoca, né? Você pode trazer isso à tona em qualquer momento que você quiser, não tem que responder agora, mas eu quero fazer essa pergunta. O Franciscon dizia que igrejas com centralização era seita, chamado de seitário. Né? Essa carta que está saindo por aí, né? Agora, se ele chama... O que ele quer dizer com isso? Que tipo de instituição que é isso? Que ele gosta de chamar muito de romanista, né? Esse pessoal. Ele, no caso, ele acreditava que essas pessoas, nesses tipos de igrejas, elas estavam perdidas, sem salvação? Você pode abordar a qualquer momento que você quiser, porque sei que você tem uma linhagem para chegar. Mas é uma pergunta que eu tenho. Depende, porque você veja, quando ele vai falar do Beretta, o que ele fala do Beretta? Que foi salvo no meio dos irmãos Batista. Ele cria que se ele estivesse ali, ele estava salvo. Ele fala que ele foi salvo. Depois ele fala, Deus salvou minha esposa pelos presbiterianos. Então ele cria já na salvação antes do batismo até. Até quando ele descreve ali do pastor que evangelizou ele, do pastor Nardi, que ele ouviu a mensagem do evangelho da boca daquele pastor e alcançou
o conhecimento do novo nascimento. Ele crê que o novo nascimento foi quando ele creu, e não quando ele batizou, quando ele creu. Então, ele não era de todo um exclusivista. Se você não lê o contexto e pega as cartas fora do contexto e não vê, você acaba dando um nó ali, até achando que ele realmente é exclusivista, que ele pende para outro lado. Não, mas tem que analisar bem os contextos, né? Ele teve boa amizade com vários irmãos, ele se correspondeu com várias denominações, trocou carta com várias denominações. Então, se ele fosse exclusivista, ele ia se fechar somente num grupo e era aquele grupo e pronto, né? Mas não. Você veja que ele ajuda a organizar a congregação cristã pentecostal na Itália, que ela não tem ligação nenhuma com a congregação hoje. Ele dá um espetáculo ali na Argentina. Ele dá um espetáculo em algumas igrejas americanas. Pro Brasil também, ele manda muitos conselhos, mas quando ele vê que as coisas não estavam saindo do jeito dele, até ele fala numa carta, olha, não me peça um conselho, porque vocês não colocam em prática o que eu falo. Então, não adianta vocês me pedirem conselho. Então, ele é um congregacionalista ferrenho, ele não aceita uma organização da igreja de maneira alguma, entanto que ele só vai fazer o primeiro estatuto da igreja em 1955. Você veja quantos anos para fazer um estatuto para a igreja. E então ele não queria uma organização de maneira alguma. Quando o Brasil pergunta para ele, o governo brasileiro se incomoda porque a igreja começa a crescer no Brasil. Está quietinha. A proposta, quando ele chega na presbiteriana aqui no Brás, eu acho até engraçado que o Nicodemos usou meu livro, falou de mim, me citou lá, só que ele pulou uma história que está no livro, ele deve ter lido, mas ele pulou, sobre a presbiteriana do Brás. Eu não sei se ele fez de má fé de pular, porque ele foi contar a história lá da igreja de Votorantim, que foi muito depois, e pulou a chave que seria a igreja do Brás ali, né? Então, quando o Franciscão chega na igreja do Brás, e ele anuncia ali, eu falar em línguas estranhas, porque ele é grupo ali, e o povo de primeiro não aceitou, expulsam ele, agridem ele, e depois eles acabam tendo ali uma visão. Agora eu não vou levar para o lado místico, mas o irmão Franciscão saiu de lá, abaixo do guarda-chuva da igreja, tudo bem. Aí o Felipe, ele tem uma visão. Palavras do Felipe, não estou defendendo aqui, estou falando o que o Felipe falou, Felipe Pava, que ele teve uma visão quando ele estava trabalhando, que lá do lado da serra apareceu um anjo para ele e falou que era para ele aceitar a mensagem que o Franciscão tinha trazido. Mas isso aqui não foi o Franciscão que falou, foi o Felipe Pavo que falou. Agora que jogaram nas culpas do Franciscão lá. É porque começou através de uma revelação. Pera lá, o Felipe que falou, não foi o Franciscão. O Franciscão, em momento algum, falou que o anjo apareceu isso, mais aquilo, né? O Franciscão ele vai falar em anjo quando lá escutou a voz, na verdade, a voz de Deus, segundo ele, para falar sobre o batismo, né? Ali ele falou. Agora, aqui no Brasil, eles usaram aqui mal interpretado e até distorcer essa parte aí, porque foi o Felipe que teve essa visão, que era para ele aceitar a mensagem que o Franciscão estava trazendo. Só que qual é a mensagem que o Franciscão estava trazendo? A obra da cruz, estava falando sobre a salvação em Cristo Jesus, estava apontando para Cristo e com isso também os dons espirituais. Então não era só o falar em línguas estranhas que o Franciscão veio trazer. Ele veio também pregar ali o batismo por imersão. Então ele estava concentrado na Bíblia, não estava trazendo novas doutrinas para a igreja brasileira, de maneira alguma, né? E então quando ele traz ali para a presbiteriana, que ele faz a proposta para o Felipe, era de uma igreja congregacional, uma igreja que ela não tem organização, uma igreja que não tem um dono, não tem um líder, não tem uma pessoa que vai se destacar. Isso fez o Felipe Pavão se desligar da presbiteriana. Essa paixão pelo congregacionalismo e pela simplicidade da fé apostólica. Então, o grupo se desliga da presbiteriana nesse intuito de ser uma igreja sem denominação, sem nome, sem organização, simplesmente de pregar a mensagem simples, né, do evangelho. Isso é muito importante, né? Então, o Felipe sai com essa questão aí de não ser uma organização. Ele abandonou uma organização para viver um cristianismo lá que eles achavam que era mais primitivo.
E entanto que o Felipe levou isso daí até a morte. Você vê que a igreja, por longos anos no Brasil, ela não teve organização. Eles não tiveram organização. A ponto que daí começou a crescer. Aí vai chegar no ponto que eu quero chegar. Então, começou a crescer o movimento. Cresce. E daí começa a dar espanto. O governo brasileiro, quem são vocês? Vocês não têm organização, vocês não têm estatuto, vocês não têm nada. Aí eles questionam o Monfrascon. O Monfrascon ele vai escrever para o governo brasileiro. Olha, nós somos um povo que não temos estatuto, não temos hierarquia, não temos diretores, não temos organização e não temos estatuto. O que nós temos é a Bíblia. Nós somos um povo que seguimos a Bíblia. Somos um povo que seguimos a doutrina apostólica. Nós não temos organização alguma. Isso foi no ano de 1916 que ele respondeu para o governo brasileiro. Então, fica claro ali que o Franciscão era contra uma organização. Já fazia 6 anos que a igreja estava no Brasil, né? E, por outro lado, os Estados Unidos, somente em 1955 que ele foi fazer o primeiro estatuto. Itamar, então, eu estou voltando um ponto bem específico. Quando o Franciscão fala que essas pessoas eram sectárias, esses sectários com o grupo organizado, ele está usando de um palavreado forte, mas sem a intenção de excluir essas pessoas do cristianismo. Ele respeita a fé das pessoas. Ali você vê em 32 ele respeitando a fé das pessoas, porque eles estão perguntando, pessoas batizadas em outros grupos evangélicos, aceitamos o batismo? Não, aceita, porque o compromisso dele é com Deus e não com a igreja. Então ele não está desmerecendo a fé ou a igreja dos outros. Ali você já vê. O que acontece? Só um minutinho, perdão. Já que o irmão tocou nessa questão desse ensinamento de 32, antes do irmão continuar, esse aceita o batismo era de igrejas evangélicas que faziam o batismo por imersão, como batistas, ou de forma geral? Por imersão. Por imersão, porque teve um grupo nos Estados Unidos que eles tiveram que rebatizar de volta. Tem o termo lá que se encontra no livretinho lá, que eles foram lá porque eles não tinham sido batizados de acordo, porque não tinham sido batizados por imersão. Então eles foram lá e imergir os irmãos. Porque teve um grupo, um movimento lá da igreja italiana que tinham batizado por aspersão. Eles tiveram que ir lá, então daí, rebatizar eles. Então, você veja bem, essa questão da seita, o Franciscon, nós podemos se dizer, ele vai usar muito para a igreja católica esse termo, porque ele era católico. A presbiteriana, ele foi recebido na presbiteriana, mas porém ele não teve vínculo nenhum, porque ele não foi batizado. Ele é recebido na presbiteriana através da Santa Comunhão, que para nós conhecemos por Santa Ceia, né? Ou por ceia. Então, ele não... quando ele é recebido ali e entra em comunhão na presbiteriana, é através da ceia. E não por batismo. Então, ele não tinha vínculo com a presbiteriana, vamos dizer assim. Claro que depois ele teve liderança. Então, e outra coisa, essa presbiteriana, ela foi extinta, né? Ela acabou, aquela presbiteriana. Então, ele não poderia estar falando dela, mas sim ele falaria muito da católica, da onde ele saiu, né? Do catolicismo. Logicamente que teria grupo sectário naquela época também, e não seria novidade alguma usar esse termo aí, os próprios apóstolos foram chamados de sectário também. Agora vai ter que ver qual é a questão ali, o que ele está alegando, por que ele está chamando aquele grupo de sectário, e o que ele está querendo dizer com isso aí, em cada carta específica que ele estava falando ou citando essa palavra ali, né? Ele não vai bater contra a fé das pessoas. Vamos dizer, quando ele fala do Daniel Berg, e ele briga o Daniel Berg, e chama a Assembleia de Deus de seita, mas ali é chumbo trocado. Porque se vocês pegam lá cartas da época do Daniel Berg, o Daniel Berg fala, unimos com o grupo da Igreja dos Italianos, conseguimos trazer esse grupo porque saíram das falsas doutrinas e uniu conosco. Ele vai em Portugal, o Daniel Berg, e também desmonta uma igreja lá, leva um monte de membros junto. Então você vê ali que são chumbos trocados, né? Podemos dizer, então, que foram os assembleanos que começaram com a ideia de primos? Sim, porque eles provocaram. Aí o Franciscão revidou, né? Você vê que o Daniel Berg com o Franciscão, eles não tiveram ali uma amizade muito amistosa. Mas já Franciscão com o Gunnar Vingre, a amizade deles era grande.
O respeito deles era um grande, a ponto que o Gunnar Vingre fala do Franciscon na biografia dele, no diário dele, fala ali que teve comunhão com o Franciscon, que sentiu a liberdade do Espírito Santo no meio do povo italiano, e cita várias coisas ali. Então ele teve bons momentos com o Franciscon. Já com o Daniel Berg não, porque o Daniel Berg, infelizmente, ele seduziu algum grupo e levou junto com ele São Paulo, Portugal, e não só tirou o grupo, levou o grupo embora, e ainda falou, não, tiremos ele das falsas doutrinas. E isso aí o Francisco revidou, logicamente, né? Irmão Itamar, tem uma questão aqui, voltando ao congregacionalismo do irmão Franciscon. O irmão Franciscon e também esses outros missionários do movimento pentecostal italiano, no princípio, eles tinham a ideia de, beleza, vamos atrás dos cristãos, vamos trazer a eles a mensagem de que o Espírito Santo ainda capacita com dons que se manifestam de formas visíveis, os crentes hoje, e vamos fazer com que eles se congreguem à parte, ou vamos até as igrejas e fazer com que as igrejas entendam essa mensagem do evangelho, que ela não está, vamos usar um termo teológico, cessada. Então, eles tinham a ideia de criar grupos separados, ou denominações, não vou usar denominações porque eles eram contra denominações, grupos separados, ou ir até as denominações, até as igrejas e levar essa mensagem para transformar a mentalidade interna das igrejas. Aí é um problema, porque ele visitou várias igrejas evangélicas, onde dava a oportunidade de falar, ele logo falava, né? Logo falava sobre a questão aí dos dons espirituais, e sempre linkado com o sacrifício de Cristo. Mas ele também ia muito nos católicos, não ia só nos evangélicos. Então, querendo ou não, eles pregavam o evangelho, eles tinham a pregação do evangelho, sim. Eles não iam só nas igrejas evangélicas. Mas quando abriam, as igrejas reformadas abriam a brecha, logicamente eles ocupavam ali a oportunidade e logo pregavam, né? Essa questão ali dos dons espirituais. Continuando nessa linhagem aí, rapidão, tem uma frase que o pessoal gosta de usar, gostaria de ouvir a tua explicação sobre o caso, é que o Franciscão fala bem assim, vieram metodistas, católicos, presbiterianos, ouviram a mensagem e se converteram. Eu estou errando aqui os detalhes dessa frase. Aí tem a acusação de que o Franciscão está dizendo que essas pessoas não eram convertidas antes. Sabe dizer o contexto disso? Que está falando que essas pessoas eram de uma igreja, eram identificadas como igreja, e está dizendo isso sobre o que específico? Ele está falando ali mais por causa dos dons espirituais, né? Só que ele fala que se uniu a eles, se juntaram junto a nós, não que se converteram. Essa parte que se converteram tá fora de contexto aí. Não é o que está lá no histórico. Escrito por ele, né? Uma conversão, então, ideológica ou teológica, não de salvação. Não de salvação, porque isso aí ele respeitava bastante a fé dos outros, né? Tanto que você vê que o pastor Key, que fez a biografia dele, era uma pessoa apaixonada pelo Franciscon. Então, se o Franciscon fosse um cara que realmente fosse exclusivista, que pregasse as coisas ali, fosse exclusivista e que realmente não condizesse com o evangelho, você acha que um pastor ia elogiar, ia perder tempo? O pastor Key viajou o mundo inteiro atrás dos passos do Franciscon para documentar a história. Você veja que... E deixou ali um trabalho maravilhoso. Pena que não está no português, quer dizer, que a família já traduziu, mas não disponibilizou ainda. Mas é um trabalho fundamental para a pessoa conhecer de fato a teologia dele, o conhecimento dele, a pregação dele. Isso ali, o Key, ele faz muitos elogios sobre ele. Então, essa história ali de querer, vamos dizer ali, achar que ele não cria na salvação em outras igrejas, você não confere. Ok. Para continuar nesse mesmo teor, rapidão, o Franciscon, ele acreditava, eu sei que o grupo dele, eu consigo ver traços disso com o Petrelli, que escrevia mais teologicamente,
mas tem algum escrito do Franciscão onde ele afirma que a salvação é pela fé, e não fé e mais obras ou algo do tipo, Itamar? Olha, tem muitos registros, várias cartas que ele fala que a graça está em Cristo, está em Deus. Então ele aponta sempre, não mencionando a denominação, mas que a fé, a graça é dom, não linkando a denominação. Então também não vem dele essa parte, tanto que você conhece a igreja dele nos Estados Unidos aí, logo você vê que a igreja dele é uma igreja bem respeitada, por certo, aí, e você vê que ela não é sectária aí, né? Então, esse leva mais uma pergunta que eu tinha marcado aqui. Por qual razão? Por exemplo, até onde eu conheço, eu não conheço muito a tua igreja, Itamar, certo? Mas conheci você. Até onde eu conheço você proclama que salvação é pela fé. Até onde eu conheço também da igreja do Francisco, que está até hoje aí, é nesse sentido também, e não tem exclusivismo. Por qual razão que a congregação entra para um lado que sai disso? Pois olha, rapaz, ela tem vários problemas, né? Ela se destrilhou totalmente do projeto original, do que ele queria. Na verdade, ele foi traído, né? Ele foi traído e agora nós vamos ter que entrar nesse ponto aí. Então, em 57, vai um grupo de irmãos para os Estados Unidos, irmão Romano, irmão João Finotti e o irmão Miguel Espina. E eles vão encarregados de levar uma carta do secretário Reinaldo Ribeiro para a elaboração do novo estatuto. Aí quando chegam lá e apresento para ele o estatuto, o regimento, e falo com orgulho que a igreja cresceu, a igreja está grande no Brasil, organizada, que está tudo centralizado em São Paulo, aí o velho endoida, né? O velho coloca as duas mãos na cabeça. Meu Deus! O que vocês fizeram? O Senhor trabalhou tanto para tirar nós da escravidão e vocês submeteram o povo novamente à escravidão. Vocês novamente conduziram o povo para a escravidão. A Lília está querendo dizer sobre a organização da igreja, sobre a questão da centralização e sobre ter a diretoria. Então ele ficou brabo, falou, não foi o que eu ensinei para vocês, não é isso. Isso aí está... Ele documentou numa carta de 59, documentou em cartas para a Argentina, em cartas para a Itália, então não é apenas uma carta. Foi soltada uma carta, e uma única carta já deu bastante barulho, mas não é uma única carta, são várias cartas que está falando nesse tema ali, e aí ele fala assim, olha, na carta, vocês me fizeram passar por mentiroso. Por quê? Porque lá em 39, quando os Estados Unidos ele resolve as igrejas italianas formar uma organização e criar um comitê, ele pula fora, mantém comunhão com o grupo ainda, mas ele fica isolado na dele. Fica na dele lá e não quer saber de uma organização na igreja. Ele não repudia os irmãos, ele não joga os irmãos para o inferno, não critica os irmãos, mas ele se retira. Ele fica na dele lá. Só que daí ele tinha um orgulho de dizer, não, a igreja do Brasil, ele está achando que é aquela igreja de 1916, quando o governo pergunta para ele, né? Quem são vocês? Ah, somos uma igreja bíblica, somos uma igreja que não temos estatuto, não temos organização. Ele está naquela mentalidade. Ele participou de várias reuniões em 36 e 48, mas parece que não trataram perto dele os assuntos aí, ele não teve conhecimento dessa questão do estatuto, porque ele é claro. Eu até ficava pensando, poxa, será que o Franciscão é duas caras? Porque lá na carta circular de 39 que ele faz para as igrejas americanas, dizendo que uma organização na obra de Deus é uma rebelião aberta contra Deus, e jamais pode ter uma organização na igreja, e agora que para o Brasil ele pega e aceita uma coisa dessa, aí que vem à tona a carta de 59, aonde ele declara, não, vocês me traíram, né? Ele falava com orgulho lá que a igreja não tinha organização no Brasil. Agora ele descobre que tem, aí ele fala, olha, vocês falam que não tem. Vocês acham que não tem, mas tem. Tem sim. E não é o que eu ensinei vocês. Vocês voltem. Aí ele pega um monte de texto bíblico para provar que a igreja lá não pode ter organização, para provar que a igreja não deveria ter, né?
Mas, infelizmente, aí o povo não acatou os conselhos dele, não. O Weber entrou no assunto que estava querendo falar aí, da carta lá. Manda ver as suas perguntas aí. Rapaz, me aconteceu um pequeno acidente aqui, me fugiu todas as perguntas da mente. Pode perguntando aí vocês primeiro, e assim que eu for lembrando, eu vou entrando de novo na conversa. Bom, o Francescon ficou sabendo, então, agora do congregação toda organizada, é onde ele usa a palavra aceitário também, né, nessa carta. Ali ele pegou pesado, né? Pegou pesado ali. Essa é a última carta dele para a congregação ou não? Não, ele nunca... Para começo de conversa, ele nunca foi da congregação. Ele foi um missionário, tinha comunhão com a congregação, ele não tinha vínculo como o povo fala, mas ele foi. Realmente, ele teve comunhão, ele atendeu batismo, atendeu ceia. Agora, não pôde atender reunião, porque o governo era taxativo, que reunião só podia atender os nacionais. Então, qual é dos relatórios, qual é dos estatutos do Brasil que aparece a figura do Franscon? Vocês já leram algum estatuto ou algum relatório anual com o endereço da Congregação Cristã de Chicago? Eles querem porque querem o Franscon. Não, Franscon é nosso, né? Agora, qual foi dos relatórios que estão lá no Franscon? Qual dos estatutos que dá a assinatura dele? Aí quando levam lá orgulhoso para ele, irmão, tá grande a igreja, tá centralizado tudo em São Paulo. São Paulo administra tudo com orgulho. Ele logo coloca as mãos na cabeça, meu Deus, mas não foi o que eu ensinei para vocês. Não era isso. Ali, recentemente, em 39, ali, ele fala para os irmãos, não, o Brasil não tem isso. E os irmãos dizem, não, o Brasil tem sim. O Brasil tem tudo isso. Ele, não tem. Estão querendo que eu estou mentindo para vocês? Não tem, eu estou falando que não tem. Aí quando ele descobre, olha, vós me fizeste passar por mentiroso. Vocês falaram que não tinha, mas vocês têm. Vocês estão aí, se compararam à seita, organização. Por que ele fala isso? Porque, na verdade, no sentimento dele ali, que ele está pregando um evangelho simples, sem interesses, e ali ele está deixando claro que a maior parte do povo está querendo uma organização humana, que ali os interesses ali é dinheiro, e é mandar e desmandar na igreja. Então, ali não tem nada de errado, se for ver nesse sentido ali, que ele está mostrando ali que as empresas e religiões, igrejas ali que levam na parte comercial, como é que vai dizer que não é seita mesmo? Se o interesse lá é mais dinheiro e tratar a igreja como uma empresa. Então, ali eu não retiro essa frase dele ali, está muito bem colocado nesse sentido dessas igrejas aí que querem só saber de dízimo, de oferta e de querer explorar a fé dos outros. Então, ali ele deixa claro, né? Que não temos interesse. Nosso interesse é pregar o evangelho, é não ter uma organização, mas é falar, apontar para Cristo, falar das coisas de Deus. Então está muito bem colocado nesse sentido aí. Perdão, bom, eu lembrei de uma das perguntas que eu teria para fazer, pelo menos de uma eu lembrei. Veja, ele ficou sabendo, 1959, que você falou, né? Ele ficou sabendo 57. 57. Ele ficou sabendo dessa questão da centralização. Eu não sei se nessa época já funcionava a colocação no ministério através do próprio ministério, essa engrenagem que se autoalimenta aí, né? Já estava. Ele já tinha conhecimento, ele teve conhecimento disso, porque eu, como congregacionalista, eu tenho certeza de que a ideia dele a respeito do ministério é a congregação elege os seus líderes. Estou errado? Uhum. Isso mesmo, de fato. Ele já tinha, ele sabia desse fato que estava acontecendo no Brasil? Ele chegou a ficar sabendo desse fato ou ele também morreu, acabou nem sabendo de que acontecia essa questão? Ficou sabendo no 57, porque eles levaram lá o estatuto para ele, né? E daí você pega o estatuto 55. O estatuto 55 feito por ele, batido por ele na máquina, assinado por ele. Tá lá que os membros dessa igreja são eleitos, né? E se não andar de acordo, a igreja também pode tirar eles por votos. Tá ali no estatuto dele 55.
no 55. E agora, você consegue pegar ali, pegando o Estatuto de 28, e você ir linkando o Estatuto, você logo vê ali. Agora não lembro bem certo quando foi tirada essa questão da eleição, mas tá por ali. Ele tá nessa casa ali dos 50. Era recente que eles tinham tirado essa questão da eleição. No Então, Paraná tinha, né? Conforme a história do Léo lá, o Apucarana ali, tinha eleitos as pessoas. Se você pega as atas vai dizendo, foram eleitos tal os irmãos para o ministério. Ele vai vindo. Só que não tinha tempo de limite, né? Era eleito, estava eleito. A não ser que tivesse alguma coisa errada. Eu preciso pegar bem certinho lá o período que parou a eleição, mas eu tenho. Nos documentos, se eu olhar ali, eu vou achar. Vai lá, Heber. Dentro desse assunto, então, a respeito da eleição ministerial, eu li essa carta aqui, você falou que foi a única que apareceu por aí e já causou todo esse estrago. Tem alguma outra coisa que você falou que ele escreveu para a Argentina, que ele escreveu para a Itália? Ele comenta alguma coisa com relação à eleição ministerial também, sobre esse fato que estava acontecendo? Tem algo dele, após esse problema que ele descobre está acontecendo no Brasil, em que ele fala abertamente contra a ideia de que o ministério é algo que se retroalimenta sem a participação da congregação? Tem. Quando os irmãos da Argentina tentam uma aproximação com o Brasil, e os irmãos da Argentina reclamam, olha, o Brasil não quer alinhar com nós, o Brasil não está querendo aceitar nós, e já faz anos que nós estamos mandando carta para o Brás, eles não respondem uma carta sequer. E aí tem gente que fala, a Argentina se destrilhou e não quis andar junto. Mentira, né? Quem não quis a reaproximação ali naquela época foi o Brasil. A Argentina estava mandando diversas cartas para o Brás, não respondia nenhuma carta, reclamaram. Eu tenho a carta lá, eles reclamando, olha, tentamos resposta, que tentamos conversar com os irmãos do Brasil, mas parece que eles não querem uma união conosco. Eu falei assim, tenha paciência, eles estão muito ocupados, a igreja está muito grande, então uma hora ou outra vai dar certo. Então você vê ali que a Argentina sempre está ali querendo se aproximar. E o povo do Brasil não queria. Pelo menos não respondia. Aí, por iniciativa do Francisco, eles começam a responder. Então, daí tem cartas da congregação para a Argentina, lá para a Assembleia Cristã. Tem bastante cartas ali nesse sentido. E aí o Francisco ele deixa claro numa dessas cartas para a Argentina, olha, o Brasil não tem organização. Daí os irmãos pedem, mas manda o estatuto do Brasil para nós, manda o relatório. Não, o Brasil não tem. O Brasil não tem estatuto, o Brasil não tem organização. Lá não tem ninguém que rege, lá não tem. Então ele fala isso na década de 40 para a Argentina. Então não é uma única carta, né? Então em 40 ele fala. E detalhe, quem tem meu livro tem essas cartas, tá lá, carta de 40, a de 59, cartas da década de 60. Então não é uma única carta, tá lá no livro, né? Mas eu resolvi divulgar uma só, e aí já deu aí algumas coisas assim, e aí eles falam que é conversa, que é mentira, só que esquece que tem muitas provas. São muitos acontecimentos ali que encaixa como um Lego, como um quebra-cabeça, perfeitamente. Não é um documento. Então, eu tive esse cuidado de pegar todos os documentos e deixar tudo juntinho ali para mostrar realmente, né? E o próprio Miguel Espina, ele é muito feliz e muito honesto da história. Ele deixa documentado, e ele trocou muitas cartas com o Monfrancon, e ali tem muita coisa importante ali sobre essa questão aí, de tudo isso. E interessante que a família Espina, ela vai contar para o Franciscon vários detalhes, e não sei qual era o interesse dos Espina, porque na verdade o Miguel Espina era dos anciãos mais novo que tinha, né? Ele tinha sido ordenado em 38. Nós tinha ali o irmão João Finotti ordenado em 1918, se eu não me engano. Então, que estava bem lá do princípio, né? E o João Finotti estava forte nessa época ainda. E a ponto que o Francisco escreve numa carta lá, olha, não existe mais velho. Vocês tiram essa ideia de ancião mais velho, que não existe.
tem que ser ancião que tenha mais luz, mais conhecimento, e não mais velho. Na obra não existe eu sou o mais velho. Não, esquece disso. Entanto que o Franciscon, ele manda uma carta destituindo o ministério naquela época, e aí ficou lá à frente da igreja o Miguel Espina, que era muito mais novo, juntamente com o Vitório Angre. Bruno, você tem alguma pergunta sobre esse assunto aí? Eu tenho uma última. Essa já vai mais para o campo da especulação. Mas a gente precisa especular algumas coisas ou outras de vez em quando. Com tudo isso, com tudo que você leu a respeito do irmão Franciscão, se ele tivesse descoberto sobre essa organização na década de 30, quando tem lá a famosa Convenção de 36, aquela coisa toda, você acha que ele teria, com mais saúde que ele tinha nessa época, mesmo sendo um congregacionalista, tentado intervir aqui no Brasil para fazer a coisa voltar para o trilho, ou ele simplesmente iria se desligar e deixar a coisa desandar como desandou? Ele procuraria aliados, como ele fez na Itália, procuraria alguém que quisesse ficar com ele e ficaria no que ele respeitava, no que ele queria, né? Quando ele tem essa decepção em 59, ele fala, já está feito, não tem o que fazer mais, né? Ele gostava demais dos irmãos do Brasil. Ele tinha um amor, né? Era um vínculo ali com os irmãos, ele amava aqueles irmãos. Agora eu vou fazer o quê? Bom, o que está feito, e por certo assim Deus permitiu, mas eu me sinto livre. Não tenho mais responsabilidade com vocês. A partir de agora, Miguel Espina e Vitório é o que vai cuidar de vocês aí, vai tomar conta, mas eu tô livre. Não me peçam mais conselho, eu me sinto livre de vocês. Eu já não tenho mais nada para falar com vocês. Ele fala isso na carta, né? Essa carta de 59? De 57? Isso. De 59. 59. E 61 começa a vir os ensinamentos mais puxado, né? Só que aí eles mascaram a história, né? Eles mascaram. Porque no 62, o que eles fazem? Não, então vamos acatar as ideias do irmão Franciscão, vamos descentralizar a igreja, né? Vamos descentralizar a igreja. E, de fato, a igreja ela passa por um processo de descentralização administrativa, né? Mas as igrejas locais, elas não vão ter autonomia, né? O que ele fala lá em 54 para o povo? Olha, São Paulo tem melhores condições de acomodar o povo, de fazer as reuniões, mas vocês não venham julgar que São Paulo se torne uma nova Roma. Olha a profecia dele lá, né? Então, esses detalhes da carta de 54. Cuidado, vocês não venham julgar que São Paulo se torne aí, ou venham achar que pode se tornar uma nova Roma. Então, as cartas, elas se encaixam perfeitamente com a posição, com o pensamento dele. Ele já vê ali que a igreja estava se encaminhando para uma centralização, né? Contudo, ele permanece ainda em comunhão com eles, permanece unido, se correspondendo, até próximo da morte ele manda carta, ele sempre continuou as comunicações com Itália, Argentina, Brasil e algumas igrejas dos Estados Unidos. Então ele continuou com seu trabalho missionário. Ele não, por mais que ele se sentiu traído, se sentiu magoado, mas ele continuou ainda pelo amor que ele tinha por esses irmãos. Bruno, você tem mais um questionamento? Eu tenho uns aqui, entendeu? Mas senão eu vou dar espaço para ninguém. Ficou bem claro, irmão Eber, né? Claro e cristalino, infelizmente. Eu poderia me aprofundar mais, mas aí no livro agora... Deixa o povo comprar o livro, Tomar. E nessa versão agora de dezembro, que está vindo outra versão, já está muito bom. Os que tem, pode falar que está muito bom. O Bruno tem, né, Bruno? O meu eu presenteei para uma pessoa muito importante. Então, Itamar sabe quem é. O Itamar sabe quem é. Bacana, muito bacana mesmo. Mas eu li, tá bacana, já estava bacana, e estamos ansiosos aí para a nova edição. Ela ainda não é considerada uma terceira edição, porque eu já estou trabalhando, na verdade, na terceira edição, mas ainda Sim. não é. Porque, na verdade, eu só fechei algumas lacunas e complementei com mais algumas cartas inéditas aí que estava me chegando.
mas não mudou nada do teor do livro, ele continua as mesmas coisas, com exceção uma foto que eu tive que tirar, porque não correspondia a ele, eu tinha comprado, alguém me vendeu a foto, me dizendo que era ele, e parece muito com ele no caixão, porque quando o funeral dele foram 5 dias, foi filmado, foi tirado fotos desse evento, então tem irmãos aqui no Brasil que tem a filmagem. E aí me venderam a foto como se fosse para ele. Nos Estados Unidos o velório é assim mesmo, né? Aqui no Brasil vários dias o velório. E daí a foto, na verdade, que quem está no caixão que fotografaram lá, isso era comum naquela época, era na verdade o irmão do Domingos de Sá, era um santo de Portugal, mas era bem parecido com ele. Então eu tive que tirar essa foto aí. E acabei comprando, trocando lá a foto e no fim não era a foto dele. Então precisei tirar essa foto da edição. Caramba. Então, as minhas perguntas acho que elas já foram feitas, assim, mas sem querer jogar muita lenha na fogueira. É que parece aí, Itamar, que tem uma lacuna muito grande assim, na história, né? É bastante decepcionante, como o Weber disse, que a gente já leu a carta de 39, que ele manda para a Itália, e ele diz claramente, assim, muito fortemente, que a igreja ter um CNPJ era uma rebelião contra Deus, direto. Então a gente está dizendo que a CCB se tornou uma instituição que se rebela contra Deus, segundo o pensamento dele? Assim? Nós temos que entender uma coisa, que ele não era contra o CNPJ em si, sim, mas de uma estrutura administrando as outras igrejas. Né? Eu querer mandar sobre vocês, eu querer achar que só a minha igreja mãe que vai governar tudo, era isso que ele não queria, não era contra o registro local, né? Desde que cada igreja registrasse o seu CNPJ, como hoje as administrações estão fazendo, mas na parte espiritual está tudo centralizado. Então, na verdade, essa história que foi descentralizado não é verdade, né? Não é verdade. E detalhe, na Itália, ele fala a mesma coisa para o governo italiano. Não, nós vamos eleger uma pessoa que vai ficar à frente na Itália, mas ele não é um manda-show, é só aqui para realmente representar a igreja. Mas ele não é o presidente, ele não vai presidir sobre a igreja, porque realmente ele não concordava com isso. O irmão Eber perguntou sobre a Itália, ele manda cartas para a Itália e ele pega a congregação cristã denominada pentecostal, né? Congregação Cristã Pentecostal da Itália. Ele pega essa congregação e ele instrui passo a passo. Essa igreja ela foi organizada na década de 30. Então ele instrui ela passo a passo. Olha, vocês não podem ter hierarquia, vocês tem cartas lá e ele instrui certinho como deveria. Essas cartas é fantásticas porque são cartas da década de 50. A igreja é organizada na década de 30, mas a organização mesmo ela é na década de 50 ali, essa congregação pentecostal. E ali ele deixa claro, sobre essa questão da organização da igreja, como que deveria ser lá. Eu acho interessante fazer esse adendo aí que o irmão no comentário ali colocou ali. Sobre o Bratsky. Você sabe, eu vou dar uma posição minha. Até eu coloquei, até tá no livro isso daí. O problema até não seria a organização, porque na verdade a organização ela evitou muitas contradições, evita de repente divisões. Então o problema não é a organização, mas o problema foi a mentira. O problema foi enganar e o problema nunca foi contar para ele. Esse que é o problema. Mas dela ter centralizado, dela ter tudo bem, isso aí não vamos nem questionar. De repente ela foi muito feliz dela ter se organizado e de ter feito o que fez, nessa parte, né, inquestionável, né, porque a Igreja Apostólica Primitiva, você vê logo que eles são congregacionalistas, mas ao mesmo tempo tem em volta dos apóstolos ali alguma coisa que está centralizado nos apóstolos, né, então de tudo você podia fazer uma semi-centralização, não teria problema, mas o maior problema foi a mentira, o engano e a traição. O Braz mostra bem quem eles são, né? Com a falta de caráter deles. Mas você vê que esses problemas maiores, que embora que já estava organizado ali, que juridicamente
Vamos falar juridicamente. Quem organiza a instituição, quem funda a instituição, não estamos falando da parte espiritual, mas quem é o pai de verdade da congregação, da instituição, que corre e que organiza e dá o sangue pela instituição e que, de fato, faz um bom trabalho, e ninguém fala e não dão os méritos. É o irmão Felipe. O irmão Luiz Pedroso. Luiz Pedroso. É o Luiz Pedroso. Ele é inteligente, só que por trás do Luiz Pedroso está a família Espina, né? A família Espina faz o primeiro estatuto. Quem faz o primeiro estatuto, na verdade, ali, é o pai da irmã Espina, né? O irmão Nicolino. Então, o Nicolino é que ele organiza o primeiro estatuto da congregação. E aí pego ali o irmão Luiz Pedroso, e ali ele também ajuda, e aí acabam organizando. E não contaram nada para o Franciscon, já desde 1928 que ela já está organizada. Você vê que foi muitos anos que passou. Você vê, 28 ela já estava organizada, já tinha estatuto, já tinha diretoria, já tinha tudo. De 28, ele só foi descobrir em 57. Em 39, em 30 e poucos ali na Itália também ele defende, não, a Igreja do Brasil não tem organização, não tem hierarquia, não tem diretoria. Ele fala com orgulho. Sim. Eu acho que a coisa só não azedou mais. E a coisa só não ficou feia porque ele amava muito os irmãos do Brasil. Então, isso aí falou mais alto. Mas, por outro lado, mostra que ele ficou descontente. Tem outros documentos aí, que amanhã depois nós vamos tratar nesses assuntos aí. Vai vir à tona, já está no livro, na verdade. E agora está mais frisado no livro ainda. Então, mostra o descontentamento dele. Mostra ali muitas coisas. Agora, o que acontece? O livro, ele aborda muitas coisas. Ele está muito grande. Ele é muito farto em informações. Então, eu achei assim que está muito carregado. O que acontece? Eu tive a ideia aí, de repente, de fazer uma cronologia para ficar mais fácil. Então, no começo do livro, agora, eu vou colocar por período dos acontecimentos, que fica mais fácil. Porque no ler, às vezes, você vai sair do foco. E ali, pegando a cronologia, você vai certinho já naqueles assuntos, naqueles pontos principais. Fica melhor ali. A gente tem mais ou menos aí uns 28 minutos sobrando aqui no nosso StreamYard. Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto? Que eu vou entrar umas perguntas mais rápidas, sabe? Sobre o Franciscon em si. Mas vocês não tem que parar o assunto por causa disso, não. Se tiver alguma pergunta mais sobre isso aí, ou o Tamar quiser falar mais sobre esse assunto. Eu teria somente um questionamento aqui, que daí vamos sair praticamente sair do irmão Franciscon aqui e falar mais ou menos, bem mais mesmo, da congregação atual. Eu não lembro, o irmão Itamar me corrige aí, década de 50, 60, quando que foi que houve aquela fusão com uma igreja no Chile. Aí depois, agora mais recente, teve uma congregação lá nos Alpes, lá na Itália, e depois acharam lá uma outra igreja lá também na Romênia. Essa igreja da Romênia aí claramente não vem do movimento pentecostal italiano. Falaram que viria, mas ela não, vem... Piemonte. É a igreja dos irmãos, certo? É a igreja dos irmãos. E... A do Chile foi na década de 70. Na 70. Achei que tivesse sido antes. Tá, eu só... Agora, essa igreja da Itália, que você falou dela aí, ela é a igreja dos Zacardianos, ou Santíssimos. Zacardianos, essa? Caramba! Mas lá, os que não tiram nem foto, né? Mas o que acontece nessa igreja? Houve uma série de estrupos dentro daquele prédio lá, e a igreja, a sede, abandonou eles. Nós não queremos nem saber desse povo aí. Isso aí está muito bem documentado, não estou fazendo fuxico, não estou denigrindo, não estou falando mal. Estou falando que está em reportagens, está em jornais, que está bem acessível na internet aí. Você vai ver lá que pastor Zacardiano, a menina era doente, parece que tinha câncer, se eu não me engano, e ela foi para buscar a cura e, bem no fim, ela sofreu uma série de abusos, e lá por dizer, não, ninguém vai acreditar. Só que essa pessoa em si, ela foi punida, foi presa, foi condenada, não teve nada a ver com a igreja em si, mas os estrupos foi dentro daquele prédio. Então, ele é um prédio queimado na cidade, né?
Então, a ponto que a maior parte dos irmãos preferiram se mudar para outra cidade e não ficar mais ali, e ficou o prédio vazio lá, ficou a família daquele ancião, não foi o velhinho, aquele velhinho lá era muito gente boa, o Atílio, não foi o Atílio, foi um outro pessoa que aconteceu o problema, mas teve esse episódio, infelizmente, lá na igreja, né? E juntou, na verdade, uma família, né? Foram 13 pessoas aí que se juntou, não é um grupo que uniu uma igreja, não. Foram 13 pessoas. A minha pergunta era basicamente sobre essa igreja da Romênia. Mas ela não uniu, né? Entender. Você viu que não uniu, né? Quando eu ouvi na época, eu falei, não é possível que uma igreja que venha da igreja dos irmãos, congregacionalista tão ferrenho, histórico como eles são, do nada aceitar uma centralização brutal, como é o caso da congregação. Eles não aceitaram. Um dos pontos principais ali que não deu e que azedou a conversa foi por causa do artigo 1 do Inário lá, dos artigos EFE, porque eles creem fielmente, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, e como na congregação lá está que contém, então eles não, se mudar nós aceitamos. Como a congregação não quis voltar atrás, não mudou, isso foi uma das coisas que azedou, e pesaria muitas outras coisas também, né? Eles têm coral, eles têm estudo bíblico, o ministério lá é formado, então seria um prejuízo bem grande para eles, né? Então eles voltaram atrás e não deu liga. E só que daí agora a congregação abriu lá uma salinha de oração lá para ensinar eles a servir a Deus, né? Cara, é complicado. Foi mal. Mais alguma pergunta aí, Ever, no Bruno? Bom, eu teria duas perguntas, uma é muito parecida com a outra, pedido de alguns irmãos. Primeira, que você detalhasse assim de forma rápida só sobre a mudança da fórmula batismal, qual é o contexto. Então, nós temos contexto ali, a questão do unicismo, foi um dos motivos para a mudança da fórmula batismal, e só que há uma má interpretação aí também, né? Porque o Franciscon lá nos Estados Unidos, o contexto era realmente essa questão ali do unicismo, né? Que tinha um ancião do Canadá que foi até sentado por essa questão aí que estavam pregando o unicismo. Então, para não ter problema de ficar nessa, de batização em nome de Jesus ou em nome da Trindade, então eles acabaram fazendo uma fórmula que acabasse com esse problema aí de repente causar uma divisão por causa do unicismo. Aí não teria problema. Só que a forma batismal do Franciscão é totalmente diferente, né? Se você olhar ali, ela é diferente da brasileira, né? Você melhor do que eu sabe ali essa questão ali que o Franciscão fala, né? Escreveu ali: irmão, ao seu pedido, em nome de Jesus Cristo, vírgula, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele não está empregando ali na quaternidade. Que no Brasil, se nós olharmos, nós temos uma quaternidade e não uma trindade. Sim. Porque se nós falar, irmão, eu te batizo em nome do Senhor Jesus. Daí não tem vírgula, já corre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Tá tudo junto. E na verdade não seria esse o problema, porque a Assembleia de Deus do sueco, lá na Suécia, ela tem essa mesma forma batismal que a congregação. Vocês sabiam dessa? A igreja da Suécia, a Assembleia de Deus da Suécia, lá, eles têm essa mesma forma batismal. Então não é o problema esse, mas o problema é afirmar que só é válido você batizar nessa forma. Isso aí daí é gravíssimo. Mas sim, a forma do Franciscon, a maneira que ele empregava ali, ela é diferente. Perfeito. Tinha uma outra pergunta aqui, né? Eu vou citar o nome do indivíduo, mas acho que não tem nenhum problema. A gente viu aí, Itamar, que teve um pastor muito famoso, calvinista na internet, da igreja do Calvário. Pronto. Igreja do Calvário. Pastor Paulo.
ele falou que aquela questão do Franciscon ter rasgado e queimado os livros de teologia, e teceu algumas críticas ao Franciscon. Eu gostaria que você contextualizasse essa história aí desse episódio dos livros de teologia. E a outra pergunta seria muito próxima dessa, o contato do Franciscon com teologias mais históricas, como o calvinismo, o luteranismo. Acho que no início da live a gente conseguiu falar um pouco sobre isso. Mas essa questão do livro de teologia aí, dele ter queimado e rasgado. Primeira coisa que nós temos que entender, qual é a base para a teologia, não é a Bíblia? Já que a Bíblia ela não é suficiente para tudo. Os livros, por mais bons que sejam, eles têm que estar baseados na Bíblia. A fonte primária tem que ser a Bíblia. Então, não se diz quais livros foi queimado, se ele queimou, porque ele tem uma biblioteca que está lá até hoje para os herdeiros dele lá. Então, você não sabe quais tipos de livro foi queimado. Não vamos esquecer que ele vem do catolicismo. Então, seria livros lá da Igreja Católica que ele está mencionando? Ou não? Não vou dizer, não vou entrar nesses méritos de quais livros ele mandou queimar, mas o importante é que ele pegou a fonte primária para os livros de teologia, que é a Bíblia. Tenha a Bíblia e tenha um bom dicionário. É o suficiente. É o suficiente. Nós precisamos da Bíblia, né? Foi um caso de empolgação, porque isso foi bem no início mesmo, do pentecostalismo dele. Eu estava lendo lá no Ottolini, e isso foi um caso de início mesmo. Então, é um caso de empolgação, é mais um caso de uma coisa que ele acalmou conforme ele foi envelhecendo mais? Poderia ser, porque ele não era contra a teologia. Isso é importante dizer. Ele não era contra a teologia. Entanto que quem era a esposa dele? A esposa dele só era a diretora, superintendente da presbiteriana lá da escola bíblica. E depois, quando foram para a Assembleia Cristã, também ela era professora e morreu como professor da escola bíblica em Chicago, que até hoje tem a escola bíblica por classe na igreja dele. Então, eles têm estudo bíblico. O que podemos dizer também é o Petrélio. O Petrélio gostava de escrever bastante, né? O Petrélio escreveu bastante livros. Pode que a treta do Petrélio influenciou muito isso daí. Agora, vale bem lembrar e voltar ao assunto aí da treta do Petrélio e ele, que eles morreram, se perdoaram, se reconciliaram e entraram em comunhão. Eles não morreram brigados, entanto que uma das igrejas do Petrélio, uma das missões dele aí, que você deve conhecer, a igreja aí de Corona, nos Estados Unidos, era uma missão que era atendida pelo Petrélio. E hoje ela está junto com a congregação, né? Sabia que era dele, não? Interessante. Aproveitando isso, né? Pode falar. Esse vai entrar naquele assunto dos Novas Luzes? Isso aí, as Novas Luzes. Isso aí ficou muito declarado. Eu tenho aí 6 cartas que falam das Novas Luzes, que se juntaram todos os anciãos, se perdoaram. Tem um ano da convenção que foi feita, se perdoaram. Isso é um tema muito bem falado aqui, e deturpado, distorcido, distorce aqui, torcem e fazem uma maquiagem e falam mal do Petrélio, que é nossa, mas o Petrélio de tudo não era errado, que o grande vilão desta história do sangue foi nada menos, nada mais que o Beretta. Quem começou com a questão do sangue, deixa os irmãos comer lá, foi o Beretta. E até hoje ninguém tinha falado nada aqui, né? Agora, com certeza, vão querer falar, vão querer dizer que já falaram, mas então agora vamos revelar que quem começou com a questão do sangue foi o Beretta. Só que também o Beretta voltou atrás e não permaneceu com essa questão do sangue. Mas começa no Beretta, em 1922. Oi, Itamar, o Novas Luzes ouvi falar que era o título ou o nome das revistinhas do Petrélio, né? Na verdade, a ideia de comer ali, que podia comer o sangue e dizer que o Concílio de Jerusalém não era mais válido para os dias atuais. Que foi eu digo o Novas Luzes mesmo, que o Francisco fala, não precisamos de novas luzes. Ouvi dizer que o Novas Luzes era o cabeçalho das revistinhas que o Petrélio escrevia. Isso verifica? Eu tenho essas revistas aqui, mas agora
para mim sair daqui e pegar. Amanhã eu pego e... Não. Podemos até gravar uma live exclusiva sobre esse assunto, porque isso aí se pendurou por anos, né? Isso ali ele começa em 1922 e ele se alaça até a década de 40, então foi muitos anos essa questão dos Novas Luzes. Então é muito assunto. Tenho diversos documentos, tem as cartas que o Franciscon fez, circular que ele fez, circular que o Petrelli, que o Maximiliano fez. Teve documentos aí que ele estava atribuindo ao Franciscon, não. O Franciscon fez um único. Acho que o Franciscon, se eu não me engano, o que ele fez para esse episódio foi esse aqui. Mas depois eu pego certinho. Até é interessante que os anciãos da Argentina perguntam para o Franciscon: e a irmã Lúcia Mena é viva? Dele, ela está viva, mas ela congrega com as Novas Luzes. Ok. Interessante. Então mas é aí importante ele volta atrás, ele fala, né, que os irmãos, graças a Deus, agora reunimos com os anciões das Novas Luzes e eles voltaram atrás, nós reconciliamos e agora novamente ali, então estamos unidos. Ficou claro aí que o Petrelli morreu em comunhão com a igreja, coisa inédita, que até o momento estava massacrando, falando do Petrelli, e por, não sei se desonestidade de alguma pessoa aqui no Brasil, que está malhando o nome do Petrelli e demonizando o Petrelli, mas para o governo dele, o Petrelli morreu em plena comunhão com o Franciscon, e uma das igrejas do Petrelli faz parte da congregação cristã hoje. E o Petrelli, ele era muito mais conservador em usos e costumes do que o próprio Franciscon. Porque você vê a igreja do Franciscon, totalmente uma igreja da atualidade, né? E você vê a igreja do Petrelli, que o Petrelli estava ali na Argentina, uma igreja que não faz consumo de sangue na Argentina, e uma igreja super conservadora, que o Petrelli ficou à frente das igrejas da Argentina. Então, logo você vê que a igreja na Argentina ela é bem conservadora. Claro que e o Petrelli, ele era teólogo, Itamar? Teólogo, né? Ele foi Teólogo, da linhagem importante batista, dizer né? isso, né? Ele era teólogo, era juiz de paz, era advogado, era jornalista. E o Franciscon morreu em comunhão com ele. Morreu em comunhão com ele. Isso aí tem carta a punho, não é? Diz que é carta assinada do irmão Luiz Franciscon. E eu, quando estou falando de história, e a biografia que eu fiz do irmão Franciscon foi com fontes primárias, escrito. Não tem nada, me contaram, não. Foi realmente tudo ali com cartas bonitinhas, que eu acabei não colocando as cartas, eu fiz a transcrição das cartas no livro, mas eu não tenho problema algum se alguém quiser vir ver na minha casa, ou mandar lá de repente para a pessoa ver, mas eu não quis disponibilizar ainda as cartas originais, porque até o momento eu deixei correr um pouco mais aí e deixar alguns aí queimar pipoca. Itamar, então é importante dizer que as pessoas, quando leem essa questão de queimar livros, a própria instituição hoje, né, a gente sabe que é muito ferrenhamente contra ainda, né, essa questão da teologia. É importante dizer que o Franciscon, ele não era de todo assim um misticista, como dizem geralmente por aí. Ele tinha estudo bíblico como um local dele, na igreja local dele. Não era ferrenhamente, era um negócio muito específico. Querendo ou não, essa fala dele, isso aí trouxe uma influência para o Brasil, mas eu acredito justamente que essa questão de queimar o livro foi por causa da treta do Petrelli, como eu já te falei. Isso aí deve ter uma influência, porque o Petrelli vinha muito para a Argentina, o Petrelli tinha um irmão em Curitiba, né? Então ele vinha muito para Curitiba. E o Petrelli chegou a participar de muitas reuniões aqui no Brasil, que ninguém fala nada, né? Mas o Petrelli vinha muito para a congregação. Tanto que a maior parte das pregações no estilão da congregação, ele vem muito mais do Petrelli do que o próprio Franciscon, que pregava mais expositivo. Então, essa influência dessas pregação aí, com um pouquinho de pimenta, assim, vamos dizer assim, dessas revelações, ela vem um pouco mais do Petrelli do que o próprio Franciscon. Teve uma treta, né, do Franciscon e o Petrelli sobre tipo de pregação mais alegórica ou mais expositiva. E o Petrelli, que era o teólogo, queria fazer pregações alegóricas. E o Franciscon, que era bem menos instruído na teologia, afirmava que queria a pregação expositiva.
Então, é algo para se dizer mesmo. Não tinha um negócio da revelação da palavra no momento ali, sem preparação nenhuma? Pois olha, isso aí, com o tempo, qualquer pastor e qualquer pessoa acaba não precisando preparar a palavra para pregar. Logo, já vai automático, né? E, na verdade, essa preparação ali é você conhecer o contexto da palavra. Não é você estudar o que eu vou pregar hoje, vou estudar aqui para me pregar. Não. É você saber o contexto lá. De repente, você está pregando uma coisa, você é uma alparca. Tira as suas alparcas. Uma pessoa leiga não sabe que é uma sandália, que é um chinelo, né? Então, você vai buscar conhecer o que é aquela palavra. Não é que você está estudando ali para pregar bonitinho, não. Você saber o texto e contexto, o que estava acontecendo naquela época, o porquê que foi falado, o porquê que foi pregado aquilo. Itamar, na congregação tem muito, vamos esperar a revelação, os 2 passinhos para trás, encostar as costas na parede, para vir um assunto à tona. No caso, se você puder falar, se souber, no caso do Franciscão específico, seria melhor, tinha isso, ou ele já vinha para o culto com um tema na cabeça, ou ele também fazia esse costume de, chegou na hora da pregação, vamos esperar aqui vir alguma coisa, algum assunto para a cabeça. Olha, o Francisco, como eu te falei, e como você acho que conhece aí a própria comum dele, são palavras expositivas, né? Então não são revelações, não são profetadas, são palavras bem cristocêntricas, né? São palavras bem direcionadas. Ô, irmão Itamar, eu sei que eu tô usando aqui a casa dos outros para fazer convite de festa, mas eu acho que isso daí abriria a oportunidade para a gente fazer uma outra live para discutir um pouco a respeito da teologia dele. Que essa daí eu acho que é o grande X aí de muitas coisas e que todo mundo acha que sabe alguma coisa, mas ninguém sabe nada. Justamente, isso que eu fico, sabe? As pessoas querem falar de Francisco, querem falar dele. Ele não foi o cara perfeito, ele não foi o cara, não. Mas ele mesmo fala, eu sou pecador, eu sou indigno, eu não fiz nada, quem fez foi Deus, eu sou apenas um indigno pecador. E na última pregação dele, que foi a cereja do bolo, que ele fala que errou muito, mas que a obra redentora, Cristo era suficiente, isso aí fecha a vida missionária dele com chave de, né? Você vê que ele não é uma pessoa exclusivista. Agora, as pessoas desmerecem o ministério dele, desmerecem 70 e tantos anos que ele trabalhou em prol do evangelho, querem jogar agora na lata do lixo, como se fosse um qualquer. Não, ele teve um trabalho fundamental, ele trabalhou muito, ele se dedicou muito, sem querer nada em troca. Veio para o movimento pobre e morreu pobre. Agora, a maioria dos pastores aí, não estou criticando, mas é a realidade, vem pobre quando vê que é a melhor mansão, é o melhor carro da igreja, é o melhor salário, ganha muito mais do que, às vezes, uma pessoa estudada, e o interesse dele ele é só monetário. Então, é complicado. E aí quer jogar todo um trabalho do ministério de uma pessoa que realmente se dedicou. E aí você vai pegar as cartas, você tem que pegar as cartas dele. Sem você ter conhecimento nas cartas, sem você ter conhecimento pleno das coisas, como é que você vai falar de uma pessoa? Se você não estuda a vida da pessoa, agora eu pego aqui a Igreja do Brasil e vou falar dele. Mas então vá lá em Chicago e pega a comum dele lá para falar dele. Mas não pegar uma igreja aqui que estavam os brasileiros, que fizeram, que desvirtuaram, que traíram ele, para querer tirar a igreja aqui do Brasil e tirar referência para ele. Isso aí é ser desonesto com a história. Excelente, é o que eu penso também sobre esse assunto. Eu acho que esses críticos, essas pessoas, eles têm que estudar um pouquinho mais a vida dele. Ele não foi perfeito, ele errou, mas ele reconhece os erros dele, como eu falei, né? Ele não é assim uma grande pessoa, mas no pouco que ele pôde, ele se esforçou bastante. Então, você vê que ele não era contra estudo bíblico, ele não era contra ler a Bíblia, ele foca muito, sempre que ele vai dar um conselho, toda a vida ali com pontos bíblicos, sempre falando da Bíblia. Agora você pega, por exemplo, aqui no Brasil, no Paraná, sobre a questão do cabelo. Ele pega lá textos bíblicos. Olha, isso aí é costume. Vocês não queiram colocar aí um jugo pesado nas irmãs. Cabelo não é doutrina. Se as irmãs querem cortar o cabelo, deixe que corte. Vocês parem de pegar no pé das irmãs. E pegou lá os textos bíblicos. Já o Moção de São Paulo, quando ele vai falar sobre essa questão para o Paraná,
pare disso, pare com isso, e xinga os irmãos do Paraná aqui, fala e senta lendo os irmãos do Paraná, mas não cita um texto bíblico sequer. E você vê o carinho, o zelo do Franciscon, com carinho, com zelo, e apontando e mostrando as escrituras. Era um pastor. Sem dúvida. Irmãos, perdão aí, eu vou precisar desligar aqui, que o horário já avançou bastante para mim. Nós tem 5 minutos aqui. 5 minutos. 5 minutos vai acabar a live, porque já tem 2 horas. É pobre, não pagou o programa. Então, daqui 5 minutos cai se a gente não fechar. Eu vou só um pouquinho aí. Ô, Itamar, eu queria fazer só a última pergunta. Na verdade, é uma ponderação, uma pergunta meio longa. Vamos lá. Como a congregação cuida da sua própria história? Existe uma equipe responsável, encarregada de guardar a tradição, a história dela? A quem eu, enquanto membro, preciso recorrer para ter acesso a essa história? Como você consegue assim, as cartas do Franciscon, os documentos oficiais da CCB? Existe um departamento responsável assim, na congregação que cuida da história? Ou ela, tipo assim... meio que cospe na história do Franciscon, na própria história dela? Como é que fica isso, assim, cara? Para quem é membro da congregação? É uma história bem complicada, tem certas coisas que eu não posso falar, mas tem um acervo gigantesco no Brás, e fechado, né? E super respeito lá a posição deles, então tem certas coisas lá que está guardado, tem certas coisas que eu tenho que eu não posso trazer, não posso comentar, eu prometi sigilo, mas eu tenho, foi fontes para muitas coisas minhas, mas eu super respeito lá, porque me pediram, então vou guardar. Mas eles têm um acervo gigantesco, eu tenho conhecimento do que tem lá dentro, mas a maior parte das cartas ainda está em família, não era, essas cartas não eram centralizada, não era catalogada, estava tudo espalhado, estava tudo com famílias. Mas teve um período que acabou alguns líderes indo na casa dessas famílias, pedindo esses documentos, queimando esses documentos, extraviando, dizendo que ia tirar cópia, queimou, extraviou, jogou fora, consumiu. Então, houve aí muita queima de arquivo, né? Teve muita coisa aí que ficou escondida. Mas, por outro lado, tem um acervo grande de um ancião lá, que está no Brás, e lá, acervo de fulano de tal, proibido mexer. Então, é um acervo reservado, um acervo que, por mais que está lá, mas as pessoas que vão lá para conhecer o acervo, ele não pode ter acesso àquela estante lá. Mas eu tive muito acesso, tive muitas coisas, tenho muita coisa que eu não divulguei, que eu não vou falar por respeito, mas vamos dizer aí, o garimpo é grande e tem muita coisa aí para garimpar ainda, para chegar, mas tem muita coisa escondida, tem pessoas assim que acontece, a maior parte das famílias, como as cartas foram endereçadas para a família, e trata de assuntos da igreja, mas foi endereçado para a família, então eles guardam, eles não querem se desfazer, né? Bom, pessoal, antes que nós seja cortado aqui, quero agradecer o Bruno que organizou nós vir aqui na live hoje, o Weber por ter entrado aí, tem enriquecido também com as perguntas, e o Itamar por ter vindo nesse canalzinho aqui de nada, mas somos amigos há um tempo já também, foi feito de última hora aqui, mas foi top, gostei, acho que entramos num ângulo que não tinha sido muito explorado antes, e a ideia de entrar na teologia do Franciscon é algo que ninguém fez, que eu saiba. Nós tínhamos que tratar muito assunto futuramente sobre as irmãs, tem muita coisa bacana sobre as irmãs, ele tem muita coisa sobre as irmãs, sobre a própria esposa dele, sobre a Luzia, a anciã de saia, esta é muito bom. Beleza. Então, se alguém quiser dar os tchauz aí. Bom, Deus abençoe a todos, graça e paz. Deus abençoe a todos, shalom, graça e paz, a paz de Deus, e um presbiteriano, boa noite para todos. Nossa, deu até frio, rapaz, eu vi. Acho que eu vou tomar um sorvete depois. Abri a geladeira aqui. Tá bom, foi um prazer, viu? Deus abençoe a todos. Conta que você é presbiteriano aí pro povo do Brasil, senão o povo vai estar achando que vai ficar suando, né? Eu sou presbiteriano.
Mas que nós somos genocidados, nós respeitamos os irmãos presbiterianos. Tá fazendo a gente passar frio aqui em pleno dezembro. Ajudando vocês aí. Beleza, moçada. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Amém, Até mais. abençoe. Prazer enorme de conhecer o irmão Itamar. Prazer, vamos conversando. Abençoe. Amém. Deus.